Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco de Assis de Amparos aos Necessitados. Aproveitamos a oportunidade também para cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Neste momento, de imediato, vamos acerenar nossos corações, deixar as nossas preocupações todas de lado, vamos nos conectar com Deus, nosso divino Criador, com Jesus, nosso amoroso Mestre, com os espíritos protetores desta atividade de palestra e de passes, e assim agradecer pela oportunidade redentora de aqui estarmos para meditar as lições de Jesus, os ensinamentos que farão de nós e trarão oportunidade para sermos homens de bem. Neste instante em que nossos corações, envoltos da paz do Cristo, vamos pedir por todos os nossos irmãos que estão passando pelas dores do corpo físico e pelas dores do espírito. Assim também pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas casas de recuperação. Jesus, que a nossa prece se reverta em benefício de todos aqueles irmãos que precisam do lenitivo da paz, da concórdia e do amor. Assim dizemos: Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de concórdia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos da sua criação. Dá-nos o pão, hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos ofenderam. Principalmente, Senhor, não nos deixes cair nas tentações de praticarmos o mal. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje vamos refletir o capítulo 21, 22, não separeis o que Deus juntou. Os temas, todos eles são instituídos pelo Departamento Doutrinário. Vamos pensar no item indissolubilidade do casamento e o divórcio. São temas extremamente importantes em tempos de grande solidão, em tempos em que vivemos a era em que pessoas vivem a maior solidão do planeta. No tempo de Jesus, em uma determinada situação, em uma determinada reunião, os fariseus vieram a ter com Jesus e tentaram-no. Ele dissera: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à mulher, e vice-versa.
E não farão os dois, senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne, ou uma só pessoa. Não separeis, pois, o homem, o que Deus juntou. Isso está anotado por Mateus. Toda essa descrição, esta narrativa, os fariseus vieram ter com Jesus. Claro, neste momento, Jesus estava se referindo daquelas uniões em que todos os tempos aconteceram, desde os tempos longínquos até os novos tempos. De hoje, os casamentos existem, ou seja, as uniões existem. E esse deixar sua mãe, seu pai e tornar uma só carne vai além da nossa reflexão. Já podemos parar aqui e pensar o seguinte: somos ímpares. E aqui já precisamos pensar no seguinte: Sócrates já disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para que tornemos-nos, não há como tornarmos uma única pessoa. Esta é uma tradução e foram passando os tempos e as traduções podem ter tido algum equívoco na tradução, mas a essência nós podemos pensar assim: primeiro, para formarmos uma família, precisamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, remete-se assim. Para formarmos esta união, cada um precisa conhecer o autoconhecimento, para daí assim podermos cada um se conhecer. Como é que você vai conhecer alguém se você não se conhece? Então aí é o primeiro momento de pensarmos. Não separei, pois, o homem que Deus juntou. Veremos a seguir a proposta perfeita de Deus. E aí, segundo o Evangelho, no casamento, o que é ordem divina é a união das duas pessoas, para que se opere a substituição dos seres que morrem, ou seja, a constituição familiar nas condições que regulam esta união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde que sejam absolutamente idênticas. Em cada país, em cada cidade, em cada sociedade, não há nada de idêntico. Cada um é ímpar. E nenhum onde não haja, com o tempo, sofrido mudanças. O que acontecia em tempos passados pode não acontecer mais. Foram mudando de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura. Há em certos países o que o casamento religioso basta como único e legítimo. Contudo, em outros momentos, há necessidade do casamento religioso e do casamento civil. Além de outras situações, basta somente o casamento civil. Vejamos assim que isso vai acontecendo na lei da sociedade. No momento, nós pensamos o seguinte: imutável só há o que vem de Deus, que é a lei do amor. A lei do amor é imutável. Tudo o que é a obra de Deus, tudo que é a obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os
leis humanas vão mudando, segundo o tempo, segundo os lugares e o progresso da inteligência. Vejamos que imutável só há o que vem de Deus. Para tanto, pensamos o seguinte: a proposta de Deus é perfeita, maravilhosa. O sentimento mais elevado do ser humano é o amor, sem utopias, que lhe caracteriza a procedência espiritual. Gerado pelo amor, expressa-se através do atributo superior, que vem conquistando pouco a pouco o seu processo antropossocial, ou seja, moral e espiritual. É um processo. Em cada experiência evolutiva, mais se desenvolvem os valores, mais se desenvolvem os valores morais, éticos e a conquista do mais alto patamar da escala evolutiva. Então, quando esta proposta de Deus, quando nós paramos e pensamos que a proposta de Deus é maravilhosa, para a programação divina, nós estamos percebendo que nela expande-se o amor em formulação multifacetária, ou seja, de múltiplas formas, conforme os vínculos que vão acontecendo, sendo estabelecidos pelos impositivos mesmo do processo do crescimento interior de cada um de nós que estamos nessa caminhada redentora do processo evolutivo. E para tanto, nós encontramos na obra a psicologia, Jesus e a Psicologia Profunda, o casamento em sua mais profunda beleza, na sua natureza, ele encontra-se na dupla natureza, como lei humana e divina. Destacando nessa última, os aspectos envolvem aspectos materiais, porque estamos encarnados, nós precisamos dos aspectos materiais. Mas os aspectos da moralidade são essenciais, ressaltando ainda o sentimento que justifica a união dos sexos aos olhos de Deus, a questão moral. Como tudo isso vai conversando, dialogando, está na lei da sociedade, na lei do progresso, a constituição familiar na proposta de Deus, para assim o desenvolvimento da essência moral. A questão 779 diz o seguinte: dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, ou seja, as pessoas que se encontram por esses motivos do casamento, da união, elas se ajudam, têm essa responsabilidade de se ajudarem. Agora, se um dos dois falharam, aí não, tudo bem, tem a próxima encarnação, na próxima se resolve. Então, a proposta é que o progresso não acontece sozinho, ele acontece a partir da ajuda de ambos. E ainda assim, a questão 695 diz assim: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Os espíritos inteligentemente responderam para nós, através do nosso pesquisador maravilhoso, Allan Kardec,
é um progresso na marcha, ou seja, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E a questão 696 diz assim: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Vamos extinguir tudo. Os espíritos responderam: o retorno da vida dos animais. Kardec fez um comentário extremamente necessário, e eu vou ler na íntegra. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a sociedade fraterna e se encontra entre todos os povos. Embora nas mais diversas condições, a abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que dão exemplo das uniões constantes. Rapidamente, eu lembrei do cavalo marinho, que diz que eles são extremamente fiéis. Aí, continuando, segundo o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte recomendação: mas, na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres, a outra lei imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas sim pelos laços da alma, pelo compromisso afetivo, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. E aí, para entendermos o título do nosso capítulo do Evangelho, é interessante percebermos que a advertência de Jesus, ela é extremamente clara, porém apresenta para nós vastas significações. Não separeis o que Deus juntou, corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimentos dos propósitos divinos. Então, o dever, por mais duro, se constitui sempre à vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo, no nível do bruto permanente, opta a discernir o que constitui obrigação e que representa a fuga. O Pai criou seres, Deus criou seres, reuniu-os e igualmente situações e coisas, ajustando para o bem comum e para a felicidade. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa, o Pai algema o seu próprio eu, aos resultados de suas ações infelizes, e por vezes gastará séculos desatando grilhões, os nós, aquelas situações. Essa citação está em Caminho, Verdade e Vida, na obra. Agora passaremos para o item divórcio, que ele é extremamente claro, que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. O divórcio é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente que já de fato está separado, para evitar aqueles dissabores, aquelas situações que infelizmente no tempo presente, em que já deveríamos estar no estágio mais evoluído, estamos no retrocesso de
várias situações deselegantes, tristes, que nós ficamos encolhidos de ver os jornais. Não é contra o divórcio, não é contrário à lei de Deus. Ninguém é dono de ninguém, pois Deus apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Não há amor, não há responsabilidade efetiva, não há compromisso efetivo, não há lei divina. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não, disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisses vossas mulheres? Isso significa que já lá no tempo de Moisés, não sendo afeição mútua, não havia responsabilidade efetiva, a única determinante do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Acrescenta-se, porém, não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, e viviam segundo as leis de Deus, as uniões derivavam da simpatia e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ensejo dava ao repúdio. Então, o divórcio acontece pela mais pura necessidade. E é fato. Agora, para concluirmos o nosso tema, que é um tema assim, necessário para refletirmos, e eu acredito que todos vocês, eu trouxe um tema, uma reflexão do momento espírita, que recentemente tivemos o Dia dos Namorados, e eu acredito que a grande maioria deve ter ouvido. Mas se ouviram, eu peço desculpas e vou repetir. Porque Jesus disse que a repetição é a linguagem do amor. E eu vou ler na sua íntegra, porque ele traz assim algumas nuances necessárias e tem momentos lindíssimos, tem momento de puxões de orelhas e que vai nos, para encerrarmos a nossa mensagem dessa noite. O título Alma e Namoradas. Olha só, temos os jovens aqui, mas a grande maioria de nós já fomos jovens. Geralmente é na juventude do corpo que temos despertado o interesse em buscar o sexo oposto para compartilhar dos nossos sonhos. Quando encontramos a alma eleita, o coração parece bater na garganta e ficamos sem ação. Elaboramos frases perfeitas para causar o impacto desejado, a fim de não sermos rejeitados. Então, tudo começa. O namoro é o doce encantamento. Logo começamos a pensar em consolidar a união e nos preparamos para o casamento. Temos a convicção de que seremos eternamente felizes. Nada nos impedirá de realizar os sonhos acalentados na intimidade. O que geralmente fazem é buscar na outra pessoa que possa atender às suas carências. Esquecem-se dos primeiros momentos de namoro em que tudo era felicidade e buscam nas experiências. Alguns se atiram primeiros nos braços que encontram a disposição para logo mais sentirem novamente o sabor amargo da decepção. Tentam outra e outra mais e nunca acham alguém que consolide seus anseios de felicidade. Conseguem somente infelicitar-se a si mesmo na busca de algo que não encontram.
Durante a fase do namoro, é como se estivéssemos no cais, observando o mar calmo que nos aguarda e nos decidimos adentrar na embarcação do casamento. A embarcação se afasta lentamente do cais e os primeiros momentos são de extrema alegria. São minutos mais agradáveis. Tudo é novidade. Mas, com o casamento de hoje, observa-se a presença de ontem, representada por almas que se amam ou se detestam. Nem sempre o suave encantamento é duradouro. Tão logo os cônjuges deixem cair as máscaras, afivelada com o intuito de conquistar a alma eleita, a convivência torna-se mais amarga. Isso acontece por estarem juntos ainda espíritos que não se amam verdadeiramente, que é o caso da grande maioria das uniões do nosso planeta. Assim sendo, tão logo a embarcação adentra a alto mar e os cônjuges voltam ao cais, os cônjuges começam a enfrentar as primeiras tempestades, o primeiro impulso é de voltar ao cais, mas ele já está muito distante. O segundo impulso é de pular da embarcação, e é o que muitos fazem. E como um dos esposos ou os dois têm os sonhos desfeitos, logo começam a imaginar que a alma gêmea está se constituindo em algema e desejam ardentemente se libertar. Se a pessoa com quem nos casamos não é bem o que esperávamos, lembremos-nos de que se a escolha foi feita pelo coração, sem outro interesse qualquer, é que essa pessoa que precisávamos conviver para aparar arestas. Lembremos-nos de que na Terra não há ninguém perfeito e de que a nossa busca por alguém perfeito será em vão. E se houvesse alguém perfeito, esse alguém estaria buscando alguém perfeito também. Certamente não seríamos nós. Você sabia que os casamentos são programados antes do berço? Nós planejamos, antes de nascer, se vamos casar ou não. Com quem poderemos nos casar e quem serão nossos filhos? Assim, temos o cônjuge que merecemos e o melhor que as leis divinas estabeleceram para nós. Dessa forma, busquemos amar intensamente a pessoa com quem dividimos no lar, pois é só assim que conseguiremos alcançar a felicidade que tanto almejamos. Queridos irmãos, então, muito obrigada pela atenção de todos. Foi essa a proposta da reflexão do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Vamos à nossa prece final, em seguida passaremos aos passes. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, Espíritos protetores, aqui estamos, com o nosso coração terno, com a nossa alma elevada, agradecidos pela oportunidade da reflexão. Rogamos que possamos todos nós colocar em prática tais lições. Diante de tais fundamentos em que a lei do amor, a lei do progresso, a lei da sociedade e que a doutrina espírita maravilhosa nos alicerça e nos embasa para que possamos dia a dia enfrentar nossas provas, colocar a nossa fé em ação e assim vivermos
de acordo com a melhor moral, exercitando a nossa paciência, a nossa resignação e assim buscarmos dias melhores diante da transformação planetária e assim contribuirmos para essa transformação. Rogamos a paz para todos nós aqui presentes, a paz para todos os nossos irmãos que se encontram nos seus lares, acompanhando-nos, e assim pedimos, despede-nos em paz, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, muita paz.